Abacuque foi um profeta que viveu em Judá antes da invasão babilônica, cerca de 600 antes de Jesus. Em seu livro, ele expressa suas dúvidas e questiona Deus sobre a violência e a injustiça que via ao seu redor. Deus responde que usaria os babilônios para punir os injustos, mas que o justo viveria pela fé. A história de Abacuque nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos, e a manter a fé em tempos de dificuldades. O profeta Abacuque viveu em um tempo de grande corrupção moral, social e religiosa. Durante o reinado de Joaquim, rei de Judá, o povo estava envolvido em violência e injustiça. E Abacuque questionou a Deus sobre essa situação, perguntando por que ele permitia tanta maldade. O profeta Abacuque fez perguntas a Deus, expressando suas dúvidas sobre o sofrimento dos justos. A resposta de Deus foi surpreendente. Ele disse que usaria os babilônios, um povo ainda mais ímpio, para punir Judá. Mas Deus garantiu que os justos viveriam pela fé e que no fim, ele traria justiça. Abacuque é um exemplo de fé e confiança, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades. Ele reconhece que Deus é soberano e justo. Mesmo quando não entendemos seus planos, o legado de Abacuque nos ensina a importância de confiar em Deus, acreditando que, apesar das adversidades, Ele sempre cumprirá seus propósitos. A Bíblia não conta como Abacuque morreu, e sua história termina com uma oração de confiança e louvor a Deus. Explicação sobre o que o livro de Abacuque ensina. O livro de Abacuque é um dos livros proféticos do Antigo Testamento e tem 3 capítulos. Nele, há uma conversa entre o profeta e Deus, onde Abacuque compartilha suas dúvidas sobre o sofrimento e a injustiça que vê no mundo. O livro de Abacuque é dividido em 3 partes. Primeiro, o profeta questiona Deus sobre a violência em Judá. Depois, Deus responde dizendo que usará os babilônios para punir o povo. Por fim, Abacuque faz uma oração, agradecendo a Deus por sua justiça e poder. No começo do livro, em Abacuque 1:2-4, o profeta pergunta a Deus por que ele permite que o mal e a violência dominem em Judá, enquanto o povo vive em injustiça. Abacuque está confuso com a situação do seu país e busca respostas sobre o sofrimento dos justos. Deus responde a Abacuque, dizendo que ele está prestes a agir e que levantará os babilônios, um povo impio, para punir Judá pela sua corrupção. Essa resposta é surpreendente para o profeta, que se pergunta como Deus poderia usar um povo tão perverso para disciplinar Judá. Abacuque faz uma segunda pergunta, expressando sua surpresa de que um povo ainda mais ímpio será usado para castigar Judá. Ele questiona a justiça de Deus em permitir tal coisa. Em Abacuque 2:20, Deus responde novamente, afirmando que, embora o castigo venha, a justiça será cumprida. Ele assegura que o justo viverá pela fé, e o julgamento contra os babilônios também viria no tempo certo. Deus então declara que os babilônios e outros povos impiedosos terão sua própria punição. No final do livro, no capítulo 3, Abacuque responde com uma oração de louvor e confiança em Deus, reconhecendo sua soberania e poder. Apesar das dificuldades, ele expressa sua fé de que, mesmo em tempos de crise, Deus é fiel e sempre cumprirá seus propósitos. O livro termina com uma nota de esperança e confiança em Deus. Como Abacuque encontrou fé entre a corrupção e a violência, a vida do profeta Abacuque nos ensina uma profunda lição sobre confiança em Deus, especialmente quando enfrentamos dificuldades e injustiças. Abacuque viveu em um tempo de grande corrupção e violência em Judá. Ele questionou a Deus sobre o sofrimento dos justos e o sucesso dos ímpios. Suas dúvidas e angústias eram compreensíveis, mas o livro nos ensina que mesmo diante das incertezas, devemos confiar em Deus. Deus responde ao profeta, revelando que usará os babilônios, um povo ímpio,
para punir Judá. Isso causa mais inquietação em Abacuque, que questiona a justiça divina. Porém, Deus lhe assegura que a justiça virá no tempo certo e que o justo viverá pela fé. Apesar do sofrimento, Abacuque aprende que a soberania de Deus é incontestável e que ele sempre age com justiça. No final, Abacuque responde com uma oração de confiança, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, Deus é digno de nosso louvor. A lição que podemos aprender com Abacuque é viver pela fé, confiar na soberania e na justiça de Deus, sabendo que Ele cumpre suas promessas no tempo certo. O que podemos aprender com a história de Abacuque? A história de Abacuque nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. O profeta questiona o sofrimento e a injustiça, mas aprende que, embora Deus permita adversidades, Ele é soberano e justo. A mensagem central é que, em tempos de crise, devemos viver pela fé, crendo que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. O livro também nos mostra a importância da oração, da honestidade diante de Deus e da perseverança na fé, pois, mesmo em meio à dor, Deus é digno de confiança e louvor. Abacuque expressou suas dúvidas e ansiedades, mas manteve a fé na soberania de Deus. Sua história nos ensina a perseverar, viver pela fé e acreditar que Deus trará justiça no tempo certo.